Oi, família, tudo bem? Veja só, hoje nós temos uma palavra aqui para o seu coração e o título é muito interessante porque ele diz assim: sabe por que eu desisto? Porque eu não tenho o conhecimento de Jesus Cristo. É exatamente por causa disso que nós desistimos das coisas, dos nossos projetos, dos nossos sonhos. Então, é, a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, versículo de 1 a 7, nós vamos lendo aos poucos e aos poucos também nós vamos comentando, é assim, ou diz assim: assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor, portanto deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Assim, a gente tem que se desagarrar daquilo que nos trava. São muitas coisas que nos travam na vida. A falta de fé, né? A falta de conhecimento, principalmente do conhecimento de Deus. A gente diz que tem fé, mas nós não conhecemos aquele que nós temos fé. Essa que é a verdade. Então a palavra aqui que Paulo escreve diz que a gente se desagarre daquilo que tira a nossa fé, aquilo que faz com que a gente siga em frente. E isso que abaixo de Deus nos leva em frente é o conhecimento. Hoje, quem lê 2 livros por ano, por exemplo, está 95% acima do nível de praticamente todos os brasileiros. Então, a falta de conhecimento é uma realidade na nossa vida. E por essa falta do conhecimento na palavra de Deus e do conhecimento geral, a gente começa muitos projetos e não termina nenhum. Então, como é que vai dar certo? Se eu começo e paro, se eu começo e paro, se eu quero fazer 5 coisas de uma vez só, não vai dar certo. Versículo 2 continua dizendo: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem aperfeiçoa. É por meio de Jesus Cristo que a nossa fé tem que começar. E é por meio do mesmo Cristo que a nossa fé a cada dia vai se aperfeiçoando. E como é que nós vamos aperfeiçoando a nossa fé? Vamos em frente com o versículo aqui. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Todo esforço que eu e que você faz aqui na terra, se a gente acreditar, eu vou colocar o religioso de lado agora, tá? Não é Jesus Cristo, não é Deus de lado, é a questão religiosa. Mas se eu acreditar, eu vou crescer, eu vou prosperar nisso aí e eu não vou desanimar. Eu desanimo quando eu não tenho o conhecimento, até se aquilo que eu estou almejando vai me trazer benefícios. Então, a palavra diz aqui que Jesus ficou com os olhos fixos naquela alegria que foi prometida a ele. E ele não tirou os olhos nem por causa da morte na cruz. E hoje ele está sentado ao lado direito do Pai, que é Deus. Então, se você, se nós tivermos os nossos olhos fixos naquilo que é o nosso projeto, a começar por Deus, nós seremos vencedores. A alegria prometida chegará como ele acreditou. Veja que palavra motivadora para você. Se a gente quiser colocar em prática. Sabe por que eu desisto? Diga para você mesmo. Porque eu não conheço a Jesus Cristo. Porque ele
é o sinônimo de perseverança, é o sinônimo de fé e de não perder de vista a alegria que foi prometida. E no versículo 4, a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, diz assim: porque a luta contra o pecado vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Porque a luta contra o pecado nós ainda não combatemos até a morte. Mas Jesus combateu até a morte e morte de cruz. Essa é a grande diferença. Ele, como diz a história, ele morreu, mas não parou, mas não desistiu, ele seguiu. É isso que Deus quer de cada um de nós. Não é que a gente morra, ele sabe o nosso limite. Você já viu aquele poema, Pegadas na Areia? Tem uma hora que você vai caminhando. Então tem 4 pegadas, você vai conversando. Mas tem outra hora que você só vê 2 pés na areia. Essa hora é a hora que Deus está te carregando. Porque chegou lá no teu limite. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz que o Senhor só permite a dificuldade até o ponto em que você pode suportá-la. E quando ela vem, ele já tem um escape para você vencer. É isso que Deus tem para você nesse dia. Versículo 5 diz assim: será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes deu? Ou lhes disse como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse. Essas mesmas palavras estão em Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12. Você pode conferir na sua Bíblia se você quiser. Bem antes da época que foi escrito esse livro de Hebreus. E as palavras são essas: presta atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele repreende. Essas dificuldades que nós temos na caminhada perante a nossa vida são preparações. São para que cada dia nós estejamos mais prontos para as dificuldades que virão. Essa que é a grande diferença. Se a gente tiver uma vida mansa como a gente sempre quer, quando vier os grandes desafios, para que conquistemos as grandes conquistas, nós não vamos ter a força suficiente para ir vencendo. Porque o segredo não é só vencer. O segredo é continuar vencendo. Nós já vimos cantores que gravou uma música e fez muito sucesso, mas depois desapareceu. O segredo não é só esse. O segredo é permanecer linear no sucesso. É continuar a nossa caminhada abençoando e sendo abençoado. Se Deus está, como diz a Bíblia aqui, te castigando, é porque Ele te ama. A confirmação aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 6. Quando Deus permite a dificuldade ou o castigo, é porque Ele ainda nos ama. E a palavra diz assim no versículo 6. Pois o Senhor corrige quem Ele ama e castiga quem Ele aceita como filho. Se nós estamos vivendo dificuldade, devemos prestar muita atenção por que é que está acontecendo essas dificuldades. Porque muitas vezes o culpado sou eu dessas dificuldades. Pense direitinho nas dificuldades que você está vivendo. Será que não tem nada a ver com aquelas coisas que eu estou fazendo ou deixando de fazer? Porque das duas formas se torna-se um agravante. Quando eu faço o que não devo e quando eu deixo de fazer aquilo que devia fazer. Eu às vezes prefiro errar porque fiz. Desde que não seja uma delinquência, é claro, misericórdia. Mas o Senhor aceita, como Ele castiga, como a palavra disse aqui, aquele que Ele tem como filho. E o versículo 7 de Hebreus, aqui, com aquele título que nós vimos, que diz assim: sabe por que eu desisto? Porque eu não conheço a Jesus Cristo.
Eu desisto porque eu não tenho também conhecimento dos meus projetos o suficiente para que isso gere a fé necessária, para que eu continue lutando pela minha igreja, pela minha empresa, pela minha família, pelo meu casamento, pelas as coisas que são valiosas na nossa vida. Quando eu não conheço o sinônimo de luta, de fé, de perseverança que é Jesus Cristo, eu desisto. E o versículo 7 do capítulo 12 de Hebreus diz assim: suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo por um pai. Pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se você é filho, você já foi corrigido pelo seu pai. Se você é filho e nunca foi corrigido, lamentavelmente você é um menino mimado e que não tem grandes chances de perseverar até o fim, como Jesus Cristo perseverou. Se eu sou um mimado, eu começo e paro 95% das coisas que eu decido fazer. Que na realidade eu não decidi. Eu apenas, como diz o povo da minha terra, me inventei de fazer e só fiz melar as ferramentas e não fiz nada. Então, se você nunca foi corrigido pelo seu pai humano, alguma coisa não está bem. Por quê? Porque nós não somos esse sinônimo de retidão. Se o Senhor Jesus viveu tantas dificuldades aqui, e eu que sou um pecador, caminhante errante, não vivo isso, tem algo de errado. Eu não vou prosperar como eu devia prosperar. Falta-me o conhecimento, a fé, a perseverança e muitas outras coisas. Que Deus possa te abençoar sempre. Se inscreva no canal, toque no sininho aí para todo filme você receber, todo vídeo você receber em primeira mão.